Olá, seguimores e seguimora, gente. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô passando, gente, mais pra que eu venha desabafar algumas coisas que têm acontecido nos últimos tempos, né? Eu já tinha, gente, pré-programado o que eu iria estar gravando, né? Eu falei com vocês acerca de tantas coisas, né? Sobre casamento, sobre coisas que estavam tendo intercorrências, mas, porém, eu tive uma intercorrência maior. A minha mãe desenvolveu um segundo AVC. Então, assim, ela tava aqui em casa, sabe? Passando uns dias aqui comigo. E quando ela passou mal, né? Eu tava no trabalho nesse dia, foi no feriado, dia 19 de junho, né? Dia 18 ela tava aqui comigo já. Fomos pro culto na minha igreja, ela recebeu oração por conta do aniversário dela. Gente, quase assim, sabe? Eu achei de coração que ia perder minha mãe. Olha, é muito difícil, tô diante de uma data de comemoração boa na minha vida, né, que vocês já sabem aí. E com essa situação da minha mãe, eu tive que parar tudo. Eu comprei arquivos para fazer novos projetos, até mesmo para minha papelaria, essas coisas todas assim, gente. A gente acaba parando tudo. Então, assim, ela foi fazendo muito xixi, só que ela já tava tendo os sintomas, gente. Os pré-sintomas do AVC, porque assim, ele não é de uma vez, não. Hoje deu um AVC, são casos extremos. Ele vem apresentando alguns sinais de que ele vai acontecer, né? Então ela também não estava tomando remédio regularmente, ela não estava, além de não estar se alimentando corretamente, constantemente, não estava tomando a medicação. Ela não pode parar algumas medicações e ter que ser contínua. Ela tá com as artérias entupidas. Desde o primeiro AVC já foi foi porque as aveias da carótida, né? Ai, gente, quase não sabe a palavra. Então, assim, nós estamos hoje dia 5 de agosto. Então, a gente tá nessa correria aí, né? Com relação a essa situação dela. E, assim, agora que eu tô diante de fazer coisas também muito, extremamente importantes, eu tô, tipo, meio que travada. Tô pedindo a Deus, Senhor, que o Senhor me dê um ânimo extra, porque eu esperei tanto por algo para acontecer, né? Então eu vou falar num outro vídeo acerca do casamento. Esse vídeo eu falo só da minha mãe, só de algumas intercorrências que ela atrapalhou. Teve uma seguidora que me pediu para gravar sobre o Ian mexicano. Então, assim, gente, eu já fiz a impressão, tá tudo ali o material separado do Ian. Se alguém quiser falar mais sobre Vitex, tem gente me pedindo, gente, lá nos vídeos antigos de 6 anos atrás, 7 anos atrás, quase 8, me pedindo informações sobre o que eu tomei naquela época, quais foram os meus tratamentos, né? Então, assim, eu separei vários materiais para estar fazendo a gravação. Eu tive um problema também. Outra coisa, gente, tive um problema com a conta. Por quê? Esse canal do YouTube fui eu que criei há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, quase uns 20 anos, né? Então, assim, na hora teve negócio de atualizar de CPF, na época, tava para preenchimento automático. E aí caiu, gente, pegou o CPF do meu marido e foi confirmado. Na hora eu não prestei atenção nesse detalhe. Porque aquele negócio de preenchimento automático salvo, tava nisso, não sei se foi no celular, se foi no computador, alguma coisa assim. Esse Gmail eu criei em 2006, para vocês verem, esse Gmail que dá pro canal do YouTube, que é rubiciane@gmail.com. Então, esse e-mail eu que criei. O canal foi tudo eu que fiz, tudo eu que criei. Mas numa época que pediu uma atualização de algo para vir aquela conta AdSense, alguma coisa que é uma conta que quando o canal é monetizado, tipo isso, eu também não entendi. Chegou a carta, eu não tava nem entendendo nada. Já tinha muitos anos que essa carta tinha chegado, já tinha um tempão. Eu nunca ganhei, recebi nada por essa monetização do canal, porque não é algo que eu também me dedico, não sou dedicada a ficar gravando. Eu tenho uma vida muito corrida do trabalho, corrida no meu próprio trabalho. Quando eu tenho alguma encomenda pra fazer, então eu não divulgo muito, gente, nada disso. A minha vontade sim é divulgar pra Shopee. Eu tô com novos projetos aí pra minha vida, tá na mão do Senhor, porque antes de tudo, tá no controle dele. Então a gente pode fazer 300, 400, 1 milhão de planos. Se nenhum desses 1 milhão de planos estiver diante do Senhor, for da vontade dele, qualquer um que seja, nenhum vão acontecer, né? Ou porque não é o tempo, ou porque não é o que ele quer pra gente, ou porque realmente não é o momento. E os contratempos, gente, faz parte da vida, não é por conta disso que eu vou desistir de fazer as coisas. Eu vou tentando, eu vou criando novas coisas, vou vendo se é outra estratégia que
tem que ser feita, né? Se é outra coisa que Deus está requerendo de mim, eu tenho que ver isso. Porém, quando a minha mãe teve o AVC, eu estava fazendo um teste de flores novas, modelos novos de flor, mais um modelinho por aí. Eu estava com projetos de topos para pronta entrega. Então, assim, com altos projetos para serem testados e executados. Mas diante da situação da minha mãe, então assim, eu fiquei indo para o hospital, dormindo no hospital, indo para visita, trabalhando. Eu revezei com meu filho. Então assim, a gente estava passando... Eu chegava do trabalho no mesmo dia, mesmo cansada, eu ia para o hospital para dormir com ela lá, né? E vim embora só no outro dia, já bem de tarde, com muita pena, mas eu vinha, não tinha condições de eu ficar direto, porque no outro dia eu trabalharia. E pra mim ficaria muito ruim, porque lá, gente, a cadeira trocaram, realmente trocaram o sistema, botaram ar-condicionado em todas as enfermarias. Ficou bom pro calor, pra essa época fria, não. Ela tava naquele hospital que era Federal Cardoso Fonte, ainda tá dizendo como é federal, mas ele agora é municipal. Então, assim, minha mãe ficou internada ali alguns dias, não sei se foi 10 dias ou mais um pouquinho, acho que foi em torno de uns 10 dias. Porém, gente, a minha mãe andava um pouco, a minha mãe falava melhor, a minha mãe enxergava melhor. E tudo que já tinha afetado do primeiro AVC, porque minha mãe teve um princípio de AVC, ela iniciou o AVC dia 19. No dia 20, ela teve mais AVC. A minha mãe, ela nunca tem um AVC, ela vai seguido de outros. Então, ela fez um exame um tempo atrás no hospital Sara, que mostrou que ela teve múltiplos AVC. A minha mãe tá viva, gente, é por Deus mesmo, tá? Se não fosse a mão do Senhor, se não fosse as orações das irmãs da minha gente, eu sou muito grata de todo o meu coração a todos que oram por ela, que oraram, não divulguei aqui, claro. Mas, gente, se não fosse as irmãs da minha igreja, aquelas irmãs estão sempre nos cobrindo de oração, estão sempre, sabe, orando, apresentando, que elas sabem da dificuldade, assim, que também como elas passam as dificuldades delas, mas as irmãs da minha igreja, elas são muito unidas, eu não tenho palavra para agradecer todo o carinho que elas têm comigo, mesmo que eu quase não vá, às vezes, para a igreja devido à correria mesmo. Mas elas, sabe, elas se empenham muito, elas se dedicam muito, e eu não tenho como agradecer elas por palavras, somente pedir ao Senhor que venha recompensá-las, porque todos os momentos da minha vida, elas estiveram comigo, né? Então, assim, elas estão me acompanhando desde 2011, final de 2011, para o começo de 2012 para cá, eu tô lá com elas, né? E elas são muito dedicadas, sabe, os pastores, assim... Na época era só um pastor que tinha lá, depois veio um outro, e depois formou mais um, e voltou um outro. Agora são 4 pastores, há pouco tempo para cá que se formaram em 4 pastores, mas era somente um pastor por muito tempo, e depois que apareceu o outro, que é o pastor Davi. O meu pastor, presidente lá é o pastor João Avelino. Aí depois de uns anos veio o pastor Davi, e depois passou na sabatina o pastor Natanael, desculpem, gente, desculpem. E sucessivamente voltou para lá o pastor Ismael, né? Então, assim, agora estamos 4 pastores, estamos sendo coberta pelas orações dos pastores, glória a Deus por isso. Então, assim, elas têm orado constantemente pela minha família, esses anos todos que eu tô ali, seja só pra minha casa, não, ela ora pra minha família inteira, ora pela minha casa, pelo meu lar, e ora também pela minha parentela, né? Então, isso é muito importante, gente, ser coberta de oração. Então, assim, eles não foram lá ainda fazer visita pra ela, mas eles sabem, eu tava levando ela pro culto comigo aqui, e as irmãs orando, foi Deus que teve misericórdia da minha mãe, porque a médica acha que soltou uma plaquinha de gordura, e essa plaquinha bateu na corrente sanguínea, foi onde ela desenvolveu um AVC, né, novamente. Então, o que eu quero dizer com vocês? Que se não fosse pelas orações dessas pessoas e outras também, né, gente? Quando a gente posta nos status, a gente posta no Facebook, eu não postei no Facebook, postei somente no WhatsApp, porque tava tudo muito corrido, eu não conseguia dar informação para todos. Poucas pessoas eu respondi no privado, ela tá assim, mas a maioria das vezes eu colocava o texto lá, para que todos que estão acompanhando pudessem ter noção e notícia sobre ela, porque, gente, não dá, é muito corrido. Então, assim... é a mão de Deus na vida dela, há um propósito. Embora ela dessa vez, esse segundo AVC, ela tá com uma visão muito pior. Ela agora ela tosse e engasga com facilidade. Assim, sabe, dá uma certa agonia isso. E também ela não consegue firmar o corpo, ela não consegue andar, ela não consegue nada. E eu não consigo, devido ao meu problema de coluna, eu não consigo, gente, ficar com ela aqui assim, porque tem que estar pegando ela para levar pro banheiro.
Quando ela tá aqui, o meu filho dorme no chão pra ela poder dormir na cama dele. Não é só por conta disso, né? É o cuidado. Vamos supor, se eu for trabalhar, ela estiver aqui, o meu filho troca até o xixi. Mas se tiver cocô, meu filho não troca. Vocês imaginam, ela tá com uma dor de barriga, aí de manhã ela tá lá, sabe? Aí eu já fui trabalhar, vou chegar, vou trocar ela só 5 e pouca da tarde. É muito tempo. Então não dá. O que eu vou fazer, gente? Eu vou trazer ela pra cá, tipo essa semana. Ver se eu trago ela pra cá na sexta-feira à noite. Ou ele vai pra lá, traz ela no sábado de manhã. E no sábado à noite mesmo ele já volta com ela pra casa dela. Porque lá ela tem uma cama de casal só pra ela. Minha cama aqui, ela é ruim. O colchão de mole já tava estragado, tá estragado. Então ele tá com vários buracos entre ele, pra ela dormir nele seria horrível. E pra trazer ela lá do outro quarto pra cá, pra tá trocando fralda, pra levar pra lá, fica ruim pra mim. Gente, eu não aguento pegar minha mãe. Assim é triste, né? Mas eu tenho uma sequela ruim na coluna. Eu tenho problema de ossos desde que eu me entendo por criança. Desde que eu me entendo por criança, eu fiz exames muito novos, já deu reumatismo nos ossos, não tinha nem 10 anos de idade. Minha avó trabalhava no hospital, trabalhou 28 anos em hospital. O Sácio de Realengo, quem é do Rio deve conhecer, pelo menos ouviu falar. E toda essa época era até público, né? Hoje em dia ele é totalmente particular. E minha avó levava, eu tinha muita dor nas costas desde criança, desde que eu sou criança. Dor de cabeça, dor nas costas, muito criança, muito nova, antes dos 10 anos. Então eu fiz muito esforço ao longo da minha vida, ajudando meus pais a construir aquela casa deles lá, cava barraco, vira lá, já era criança. Carrega peso para vender coisas em rua, balde, sacos de milho. Então assim, gente, foi uma coisa que minha avó sempre me falou. Agora, hoje em dia eu vejo que realmente faz diferença. Ela falou, você é menina, criança ainda, um dia você vai ser mulher. E você vai ficar com problema sério de coluna porque você é muito nova, você já tem problema de ossos, de reumatismo e tudo. Na época, gente, eu não me importei tanto com isso, eu queria ajudar, eu queria que eles tivessem resultado de ajuda. Eu não medi esforço. Hoje em dia eu sofro as consequências desse trabalho pesado que eu passei como criança, mas eu não me arrependo de ter ajudado eles. Mas só que agora que eu poderia ficar com ela melhor, também eu não consigo, a minha coluna não me permite. Eu vivo à base de remédio. Tô sempre tomando remédio ao longo do mês, tô tomando algum comprimido. Ontem mesmo tive que tomar para me dormir. Eu trabalho de forma adaptada, os movimentos são adaptados no trabalho. Se você tiver que lavar uma pilha de prata e bandeja, eu não arreio para botar dentro do tanque, eu boto tudo, eu vou dividindo espaço em cima da pia. Eu não posso fazer essas coisas assim. E igual mop, gente, eu comprei um de cabo maior, porque aí eu posso passar pano mais em pé, eu não posso ficar fazendo movimento de baixar e nem pegar peso, não aguento muito. Infelizmente, não aguento, né? Então, o que acontece? Aí, por esse processo dela, fala... Ele mexeu no celular hoje? Não. Então, gente, por conta desse processo todo assim da minha mãe, então ficou meio que difícil, tá? Eu vou estar trazendo ela pra cá, como eu falei, e eu vou trazer ela assim, gente, esporadicamente, né? Numa semana, ela vem um dia em cada semana, o mês tem 4 semanas aproximadamente. Eu vou tentar trazer ela pelo menos uma vez na semana pra que ela venha pra cá, que ela gosta de vir pra cá. Pra ela comer, tá com mais dificuldade. Ela antes conseguia pegar o lado do braço esquerdo e trazer pra cá, ela não consegue mais. Então o que acontece? Ela conseguia mover o braço pra cá, ela conseguia pegar a perna com as duas mãos, com uma mão, porque ela só tava funcionando com a mão direita, então ela pegava a perna esquerda e o braço esquerdo já não mexia. Agora o que aconteceu? Que esse outro AVC, a perna dela que era direita e o braço tá funcionando um pouco. Ela até mexe a perna, gente, mas pra ficar em pé, a perna dela ficou torta. Então a perna dela tipo, ficou pernas cruzadas. Então ela não consegue firmar muito o tronco. Nos primeiros dias do AVC, tem até fotos que eu vou tentar colocar aqui, gente, quando eu editar esse vídeo. Ela em pé na janela do hospital, ela descia da cama, ela caiu. Aí a médica explicou que é assim, o AVC, ele vai se estacionando. E conforme ele vai estacionando, a gente vê a sequela dele, né, gente? Tipo um estrago, né? A consequência do AVC em si. Então, conforme ele vai estacionando no corpo, a sequela estaciona. Às vezes eu falei, mas doutora, nos primeiros dias ela estava levantando, andando normal. Ela falou, então, mas quando ele instala totalmente, que a gente consegue ver o estrago que ele fez. Ou seja, ele não afetou a parte da cabeça dela, é cérebro, né?
Ele afetou a coordenação motora dela. Assim, graças a Deus por isso, gente, que apesar de tudo, pensa se tivesse afetado os dois. Ela não ia lembrar da gente, ia ser uma coisa mais difícil. Ou então se afetasse só o corpo tivesse bom e a cabeça não. Ela poderia andar, ir na rua, quando ninguém estivesse vendo de repente, se perder. Então, assim, o estrago tá feito. Tá à base de vários remédios, terapias intensivas no hospital do Sara, intensificaram as terapias dela. Então, assim, eu só fiquei triste porque no começo eu vi ela andando, falei, graças a Deus não afetou tanto, né? Como ela poderia ter morrido, né? Eu pensei, nossa, Deus, foi tão bom que ela tá viva, ela tá andando, mas infelizmente, com o passar dos dias, a sequela foi estacionando do AVC e a situação não ficou tão boa, né? Então afetou mais ainda a vista dela, com o passar dos dias. Então, assim, ela perdeu total firmeza do tronco, ela não consegue ficar assim, sentada só apoiada, só encostada. Ela não consegue nem andar mais igual ela andava sozinha, tomar banho sozinha. Ela não faz mais nada sozinha se não fizer por ela. Então, assim, como eu tô pra me mudar, como vocês sabem, eu quero, sabe, aproveitar o máximo. Eu tava até pensando, gente, que eu falei assim, poxa, eu nem tô mais com vontade de me mudar esse ano. Porque como que minha mãe tá, né, olhando as consequências a sequela do AVC, e ela quer ficar comigo, cismou, quer ficar só comigo. E eu tô na maior correria aqui, gente. Também eu entrei em processo de obra, não consegui gravar pra vocês, mas eu vou fazer um outro vídeo mostrando como é que tá aqui a obra, a realidade da bagunça, de tanta coisa espalhada, vocês não têm noção, porque aqui é imenso, pra dizer o contrário. Então eu tô correndo aqui pra organizar a casa pra que ela venha pra cá, sábado, e vai embora no sábado mesmo, entendeu? Meu filho vai lá buscar ela, dorme lá e traz ela no sábado. E ela fica aqui. Então, assim, gente, é muita corrida. Então, todo esse tempo corrido, tentando fazer essas coisas. E eu vou mostrar pra vocês, vou falar um pouco sobre a obra. O material, gente, foi tudo muito corrido. Tudo muito, assim, desespero no arranque. Nesses dias, assim, eu só tive lá uma vez, né? Por conta da obra aqui, eu trabalhando. E a bagunça, tá tudo espalhado, tá tudo empoeirado. Tá tudo fora do lugar, né? Essa é a verdade. Mas assim, eu não posso deixar de trazer ela pra cá, porque ela gosta muito de vir pra cá. A cadeira dela eu já botei lubrificante na cadeira de roda que tem aqui. Mas assim, o cuidado em si, gente, pra mim ficou muito mais difícil. Eu pensava assim, que se ela tivesse boa, o banheiro voltando aqui pra dentro ficaria melhor, porque é perto pra ela ir pra um banheiro. Só que ela não tem controle de nada, de xixi, de nada. Então assim, ficou muito mais difícil. Ela não tinha muito... Mas de número 2, sim, ela tinha, né? Agora ela também não tem esse controle, então, assim, é muito complicado. É mais complicado do que parece, então eu vou tentar ir nas consultas com ela. E tô nos preparativos da coisa do almoço lá na minha igreja, sobre o casamento. Eu vou falar com vocês sobre isso no outro vídeo, né? Como eu disse. Mas eu vou estar muito corrida, atropelada de coisas, entre criar algumas coisas, lembrancinha e tal. Olha, vou te falar pra vocês, tá assim, ó, minha mente tá... totalmente quer fazer, mas tá meio que travada, porque olha, tantas coisas pra fazer, muitas coisas. Então o que eu foquei, gente? Eu vou arrumar a casa, vou organizar a casa pra ela vir pra cá primeiro. Qual é a primeira necessidade? Eu respiro fundo e conto. A prioridade é arrumar, organizar a casa, a bagunça da casa. Minha mãe vir pra cá, ela estando aqui, eu faço umas coisinhas ou outra. Então vou ver se meu irmão também consegue um carro, traz ela mais vezes na semana. Uma vez na semana eu que vou pagar o Uber pra trazer e levar ela. E das outras vezes, se eles quiserem que traz intercalado, eles arrumem um carro lá, eu pago e trazem ela pra cá. E ela fica comigo e vai embora à noite. Até porque pra ela dormir na cama do meu filho, ela fica se mexendo, ela vai cair da cama. Porque ela já tá caindo da cama dela, que é de casal. Então eu não tenho como prender ela, não tem nada pra me botar ali na frente pra segurar ela, pra ela não cair. Na minha cama, ela ficaria muito doída, por causa que ela já tem os problemas de ossos dela também, devido ao acidente que sofreu há 22 anos atrás. Então essa cama minha aqui, gente, tá horrível o colchão. Eu não vou poder comprar colchão agora, eu não posso comprar colchão agora. Pra mim não é válido fazer dívida de colchão agora. Eu posso sofrer as dores do colchão no momento, né? Mas eu não posso botar ela pra sofrer dessa forma nesse colchão. Então, gente, isso que eu queria passar pra vocês. O meu sumiço foi por conta desse segundo AVC que ela teve, mas eu tenho gratidão a Deus por minha mãe estar viva. Por um lado, gente, eu tô pensando que quando chegar de outro casamento, tô um pouco triste, porque eu não tenho meu pai, sabe? É difícil, né? Tantas coisas, né? E a gente
parece que a gente é forte, né, o tempo todo. E às vezes a gente só parece que é forte para as pessoas, né, quando a gente está lá no nosso momento, no nosso eu, e a gente vê que a gente não é tão forte, a gente só parece forte para as pessoas. E às vezes a gente está precisando de força, a gente está dando força ainda, né, para algumas pessoas, algumas situações. Mas assim, eu queria muito que ela tivesse igual ela estava antes, podendo caminhar um pouquinho, né, para que a vida dela fosse um pouco melhor ainda, mas agora a situação da vida dela tá pior do que era. E assim, eu tô muito preocupada aí, meu noivo falou pra mim, olha, diante da situação da sua mãe, a gente se casa, você permanece ainda mais um tempo aí com a tua mãe pra você se sentir melhor, estando mais perto dela, se sentir mais tranquila. Eu, assim, eu compreendo muito toda a situação e eu prefiro que você fique com ela o tempo que der pra você ficar antes de você se mudar de vez, porque pro ano que vem, gente, eu não posso deixar meu filho sem estudar. Ele vai estar com 7 anos e é uma data que realmente a prefeitura, a CRE, corre atrás mesmo da mãe, né? Esse ano assim ainda não é muito, mas ano que vem sim, já vai contar pra tudo os 7 anos. É como se ele estivesse na primeira série, que hoje em dia é o 2º ano, né? Então vai ser assim, né? Primeira série, antigo, 2º ano que é a antiga primeira série. Então eu vou ter que focar com ele na escola lá. Então não sei como vai ser minhas vindas aqui ao Rio. De vez em quando eu vou ter que vir, vou ter que trazer ele. Então eu vou ter que fazer uma reserva também de passagem para isso, para quando eu vier, nem que for para passar uns 3, 4 dias, eu venho numa sexta-feira e fico, né? Eu dou uma justificativa lá na escola, porque eu vou ter que vir algumas vezes. A minha intenção era vir ao Rio umas 3 ou 4 vezes por ano, agora eu terei que vir mais vezes um pouco, né? Eu imaginava pelo menos umas 3 vezes por ano, né? Tá vindo aqui ao Rio. E no fim de ano passar um pouco de dias a mais do que o normal. Mas eu não sei como vai ser. Eu também lá quero desenvolver o meu trabalho de papelaria mesmo. Focar muito mais na encadernação. Das coisas que eu gosto de fazer. A gente tem que fazer, que a gente gosta. Eu gosto de encadernar, eu gosto das caixinhas, eu gosto dos 2 ramos. A sublimação. Então eu consigo conciliar esses 3 de boa. Eu não sei se eu conseguiria fazer muitas outras coisas novas. Mas essas coisas que eu já tenho maquinário, eu consigo estar fazendo. Então, assim, gente, vai ser uma vida totalmente nova, mas ainda vou ficar meio pensando pro lado de cá. Até porque os meus filhos vão ficar aqui, né? Não vou levar todo mundo comigo, só vai o Joshua, como vocês sabem. Eles já têm a vida deles aqui, então eles não querem ir, né? E querem ficar aqui. Então, já são de maior, eu não posso obrigar e falar, vai comigo. Não, não posso fazer isso. O Joshua tem que falar, vai comigo. Mesmo que quisesse ficar, ele não quer. Ele já quer ir comigo. Então, é outra coisa, outra história. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Foi simplesmente pelo esse contratempo enorme, né? Porque é questão de saúde, né? E a gente não pode... É o que eu falo com as pessoas. Ai, como que tá a sua vida hoje? Ai, Deus me livre, está horrível. Ai, não tá bom não, não tá bom. Gente, se a gente acorda, tem um Deus que rege a nossa vida. Se a gente tem saúde, tem um emprego, a gente tem tudo nessa vida. A pior coisa é você ficar na cama de hospital, dependendo de uma pessoa para fazer qualquer coisa por você, e você não ter uma boa assistência. Quando as pessoas reclamam comigo, eu falo, você tem Deus? Graças a Deus. Você tem saúde? Eu tenho. Você não tem esse emprego? Agradeça ao Senhor, porque a pior coisa é você estar dentro de um hospital, ou acamado mesmo dentro de casa, como minha mãe, dependendo das pessoas para fazer tudo para ela. Esse é o pior. Mas ainda assim, a Bíblia diz que em tudo nós devemos render graças ao Senhor, graças a Deus por cada coisa. Tudo é um aprendizado, tudo é algo para que a gente venha valorizar ainda mais as coisas, né? Eu procuro valorizar ao máximo, reconhecer todo o esforço que eles fizeram esses anos todos por nós, eu digo, incluindo meu pai também, né? E nós somos o reflexo do que eles foram, trabalhadores, honestos e sinceros. Então nós temos muito disso de trabalhar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo ou mais, mas tudo foi graças a eles mesmos que foram dessa forma, né? Toda a dificuldade que eu passei pequena na infância com eles, quando eu passei fome, não foi porque eles quiseram, então foi porque a vida colocou eles nessa situação e nós somos filhos dele passando a situação, mas nós sempre estivemos juntos e presentes uns dos outros. Hoje em dia não somos tão próximos, todo mundo, porque quando cada um tem sua vida, tem sua família, mas a gente se mantém em contato, né? Eu tenho muito contato com uma das minhas irmãs, quase o dia a gente conversa pelo WhatsApp, a outra é raro, uma irmã de vez em quando.
mas é assim que nós nos comunicamos, né? Os meus filhos, eu converso um pouco com cada um, mais a minha filha que conversa mais comigo, e assim vai. O meu outro filho mais velho é de vez em quando, o outro mora aqui ainda comigo 19, então não tem muito o que conversar pelo WhatsApp. E o de achar pequenininho, mas geralmente tá todo mundo muito próximo. Só não é aquela coisa assim, um em carne, mas tá todo mundo muito próximo. E eu peço que vocês continuem orando por ela aí, ajudando, intercedendo em oração. O nome dela é Cristina Maria Vargas Silva, tá? E eu tenho esperança, gente, que as terapias intensificadas melhore a coordenação motora dela, que com o tempo ela consiga levantar sozinha, ficar de pé sozinha. Ela andava sozinha, às vezes apoiava com a muleta. Agora nem em pé ela consegue, nem sustentar assim um tronco igual eu tô, ela não consegue mais. Então ela tem que estar escorada o tempo todo, alguém tem que levantar ela e ela cai com muito mais facilidade. Então lá estão botando a cama de casal encostada no sofá, para que ela não venha cair, que ela andou caindo. Aí vocês imaginam que em casa, que é uma cama de solteiro, não tem como botar nada para segurar, não é viável, entende? Então para ela é viável vir passar o dia, entendeu? E ir embora no outro dia, à noite, assim, entendeu? Dependendo do tempo, porque não tem condição, não tem como ser... como cercar ela. Se eu estivesse aqui no meu quarto, também não tinha como empurrar esse baú pesado pro canto da parede. Teria que esvaziar ele totalmente, tirar colchão, onde eu vou enfiar tudo para poder ficar empurrando para lá e para cá. Também tem um ar na janela, não sei, ela poderia levantar para ali bater com a cabeça. Gente, eu não sei mesmo, só sei que ela tem como vir passear, talvez dormir um dia no máximo na cama do meu filho, mas com ele lá dormindo com ela, que se ela cair, ela cai em cima dele, ele olha ela, tá? Do contrário, gente, não existe essa possibilidade no momento, tá? Isso que eu queria falar com vocês, às vezes eu também tô triste, lembro de certas coisas e eu prefiro... sabe, só falar com Deus e ficar só pra mim, mas precisava desabafar os motivos do meu sumiço, o que tá se passando com a minha mãe. Então, assim, é muito complicado, é mais complicado do que parece. E foi um dia depois do aniversário dela, ela ainda falou assim, tá vendo, Bia? Porque a minha irmã achava, né, que depois que meu pai falecesse, a minha mãe nem ia aguentar, foram 44 anos de casado, né? Aí a minha irmã falou assim, acho que minha mãe não vai aguentar 6 meses, ela falando isso pra mim, indo pra igreja. Viu? Ela falou que eu não aguentava nem ia viver nem 6 meses. Se eu vivesse no máximo esse um ano, ó. Fiz 62. No outro dia, sabe? Isso aconteceu. Olha, eu fiquei desesperada no trabalho. Foi muito difícil, gente. Tá sendo difícil, mas eu creio no poder da oração. Eu creio que se ela se esforçar um pouquinho também, botar na cabeça dela que vale a pena viver. Ela falou que onde ela se sente bem é comigo, que quer morar comigo, que ela se sente bem e tudo. Mas mesmo indo lá pra Minas, a gente não tem condição de levar ela, tá? No momento eu não tenho condições de levar ela lá, porque eu vou explicar pra vocês tudo em outro vídeo, vocês vão entender melhor. E é isso, gente, orem por ela, orem pela nossa família. Sempre que eu tô orando, eu apresento todo mundo, sabe, as famílias do Brasil, do mundo inteiro, porque todos nós necessitamos de oração, os pastores, as igrejas, sabe? Eu apresento tudo que eu posso, que assim me lembro, eu apresento os presídios, eu apresento os asilos, eu apresento os orfanatos, os hospitais, as comunidades, né? Todo mundo sabe, né? Os viciados, as pessoas que dormem na rua, né? As pessoas que estão em Cracolândia, que as pessoas que, né? Da comunidade em geral vocês conseguem me compreender, então eu apresento todos em oração, né? Muita gente tem essa vida, uns por escolha, outros porque a vida colocou eles naquilo e não conseguem dar um passo para sair dessa vida mais. Mas que Deus possa ajudar cada um conforme o que cada um se dispõe, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.